Olá, eu sou a Flávia Emirene Sabino. A minha área de atuação é as artes cênicas, especificamente o teatro, e eu trabalho profissionalmente desde 2007, ou seja, aproximadamente aí uns 15 anos. Eu sou natural daqui, da cidade de Curitiba, Paraná, e a minha história com o teatro ela começou ainda na infância, na escola. Então, tinham atividades extracurriculares e dentre elas havia o curso de teatro. É uma escola que ela já não existe mais, né, que era a Copec. E nessa escola, o professor de teatro que foi lá dar aula para os alunos era o Jorge Sada. Então foi ele quem me inseriu nesse universo artístico e teatral, né? Eu considero ele o meu primeiro grande mestre. Isso ainda era antes dele ter a Cena 1 Academia de Artes Cênicas. Aí depois ele formou a escola e então eu passei a fazer as aulas de teatro na Cena 1 Academia de Artes Cênicas, isso aos 9 anos de idade. Então, dos 9 aos 14 anos, eu já fazia aulas de teatro, ainda amador. Né? O Jorge foi responsável por me dar a primeira protagonista numa peça chamada Convenção das Bruxas. Fazíamos textos do Milor Fernandes, enfim, era uma experiência assim que eu já amava desde cedo. Aí passou um tempo, eu interrompi esse processo por várias questões, que a minha mãe não podia mais pagar, enfim. E anos mais tarde, quando já tinha por volta de 21 anos, 21 anos, eu decidi que era isso que eu queria fazer para a vida inteira, que eu queria ser atriz. Então eu retornei à Cena 1, mas aí já no curso de profissionalizante de formação de atores, que era o nome do curso na época, né? Para me profissionalizar de fato. E dentro deste curso, que eu frequentei por um ano, eu já notava a necessidade de ter um aporte teórico mais aprofundado, né? Eu tinha essa necessidade de ter mais teoria, porque ali era um curso extremamente prático e eu achava que me faltava mais essas outras referências que me interessava muito, né? Sempre tive muito essa curiosidade. Então decidi fazer o vestibular para a FAP, antiga FAP, né? Atual Unespar. Isso no ano de 2006. Então eu entrei na FAP, né? Fiz o vestibular, passei. Então eu entrei na FAP ali já em 2006 e concluí o curso, né? Em 2009 já era bacharel em artes cênicas. Mesmo no início do curso, em 2007, eu já prestei a banca, né, do SATED para tirar a DRT, né, de ator profissional. Porque o meu currículo nessa época já me permitia que eu pudesse tirar a DRT, porque paralelamente à FAP, eu já estava no núcleo profissional de atores da Cena 1, onde a gente ficou desde 2009, uns 6 anos em cartaz, com a peça Entre Lágrimas e Cutículas, que participou do Festival de Teatro do Fringe várias vezes, inclusive ganhou o prêmio de melhor espetáculo naquela época. Participei de um espetáculo de rua de direção de Humberto Gomes chamado A Fábula do Vento do Sul, onde a gente ficou também, que a gente apresentava nas ruínas do São Francisco, era um espetáculo musicado de rua, que nós ficamos muito tempo em cartaz, a gente circulou por várias cidades aqui do interior do Paraná, festivais de teatro, por exemplo, o Festival de Teatro de Rua de Florianópolis, o Festival de Teatro de Jacarezinho, enfim, a gente percorreu aí um circuito grande durante algum tempo com esse espetáculo. E dentro da faculdade, neste processo, a nossa turma já era bastante engajada e ali eu já junto com outros colegas formamos uma companhia, né, a convite do Tiago Inácio, chamada Companhia Transitória de Teatro, né? A gente já entendia naquele momento que era importante que a gente se engajasse a formar os nossos grupos, os nossos coletivos, para que a gente pudesse empreender os nossos próprios trabalhos. Então, desde aquela época, assim como outros alunos do curso, que formaram também várias companhias, estão aí atuando até hoje profissionalmente, a gente já organizava mostras de teatro, já procurava circular para além do reduto da universidade, porque a gente entendia que quando terminasse a gente já teria, né, essa experiência, essa vivência que ia nos favorecer aí a sobreviver dentro da profissão.
E nesse percurso, várias são, nessa minha trajetória, né, ao longo do tempo, várias são as referências que me inspiram, que me nutriram ao longo do processo. Eu considero que cada diretor com quem eu trabalhei, considero que eles em si já são mestres, são referências, são exemplos de que me trouxeram muito aprendizado, me trouxeram muito conhecimento. O primeiro é o Jorge Sada, depois temos Humberto Gomes. Mais lá na frente eu trabalhei com o grupo Delírio no Metamorfose de Leminski, Reflexões de um Herói que Não Quer Virar Pedra, né? O Edson Bueno, né? Essa outra grande referência. Nós temos trabalhei com Abif Seco, né? De forma recorrente, com o espetáculo Vivienne. Depois, mais à frente, em 2016, que eu considero que foi um pouco de um ponto de virada na minha carreira, a Unisagé, né, a Fernanda Júlia do Nata, né, do Núcleo de Teatro Negro de Alagoinhas, o próprio mestre Zebrinha, que é uma referência em dança, né, em danças negras, que é sim uma inspiração para mim, né? Enfim, várias são as pessoas que ao longo da minha trajetória foram me nutrindo, me alimentando e do qual eu tenho muita gratidão e fico muito feliz de ter cruzado o caminho dessas pessoas. Uma outra referência importantíssima é o Gabriel Vilela, né, que em 2017 eu participei do TCP, do Núcleo de Teatro de Comédia do Paraná, com o espetáculo Hoje é Dia de Rock. Ele é um ícone, né, uma referência nacional, uma pessoa com muito conhecimento. Foi um privilégio para todos os atores que estavam ali. A gente se sentia dentro de uma pós-graduação, porque ele é uma enciclopédia viva do teatro, tamanho o aprendizado, a poesia e desafiador que é trabalhar com um homem extremamente poético, criativo, que né, consegue sensibilizar, atravessar o público através da beleza, do encanto que é do teatro, né? E a sua referência barroca lá do interior de Minas. Então o antes e depois de estar com Gabriel Vilela, é o antes e depois de estar com Fernanda Júlia, é o antes e depois de estar com o Jorge Sada quem me adentrou, né, neste universo teatral. E de lá para cá eu trabalhei com diversas companhias, tem mais de 15 espetáculos no currículo. Eu destaco com a companhia transitória, né? Assim que a gente saiu da faculdade, por exemplo, a gente já passou num primeiro edital de ocupação do Teatro Novelas Curitibanas, com o espetáculo Elisaveta Band, de Daniel Charmes, que é né, um texto russo, com direção de Luciana Schwinde, do Grupo Vertigem. Nós tínhamos Edson Bueno, Nadia Naira, então tinha uma equipe assim, fora de série, né? Que abriu os caminhos para a nossa carreira profissional. Depois disso, eu destacaria o espetáculo Macumba, uma gira sobre poder, que foi em 2016, uma temática totalmente voltada para as culturas negras, com a cultura afro-brasileira, com a referência do candomblé, né? A diretora Fernanda Júlia é uma ensinadora que pesquisa o candomblé, né? Toda a sua pesquisa de construção de ator, de preparação dos atores, vem deste lugar. Então a gente adentrou esse universo, a gente estreou na Sociedade 13 de Maio, né, um lugar histórico e de bastante importância para a população negra da cidade de Curitiba e também no Brasil, porque é o segundo clube negro de Curitiba. Então, assim, foi um momento muito histórico para a gente, impactante, inclusive para a cidade, para as pessoas que foram ver um elenco majoritariamente negro, com uma temática negra, com sessões lotadas. Né? Nós fomos contemplados com Bolsa Furnarte para artistas e produtores negros de 2014, mas o espetáculo só foi estrear em 2016. Depois disso fizemos a mostra oficial de teatro de Curitiba, circulamos pelo interior do Paraná. Então, assim, participamos da mostra Novos Repertórios da cidade de Curitiba, com sessão lotada no Guairinha.
Então foi inesquecível, assim, foi muito marcante do ponto de vista da atuação, do crescimento de interpretação, do entendimento do que é ser artista, do entendimento do que é ser artista negro e você falar a partir desse lugar, você trazer esses referenciais que precisa estar, que precisa protagonizar, que precisa preencher a pluralidade do que é o nosso Estado, também essa presença muito forte, que muitas vezes é invisibilizada, então foi extremamente importante. Aí depois disso, em 2017, eu já entrei no TCP, né, no Teatro de Comédia do Paraná, com o espetáculo Hoje é Dia de Rock, com direção de Gabriel Vilela. Nós ficamos aqui em temporada também com sessões lotadas. Depois fomos circular também pelo interior do estado, 7 cidades aqui do Paraná. Depois nós inauguramos o Sesc da Avenida Paulista, em São Paulo, com 4 apresentações, também lotadas. Retornamos, fizemos a mostra oficial também do Festival de Teatro de Curitiba. E na sequência eu já fui trabalhar com o Agora Coletivo com a peça As Cidades Invisíveis da direção de Renato Sbartellotto, né, com Vivian Schmidt, Ana Ferreira e Fábio de Césaro, né? Foi um espetáculo transformador também, sessões lotadas, né? Foi um projeto aprovado pelo Mecenato de Curitiba. Nós ficamos em temporada no Teatro Cleon Jacques. Foi também um processo super sensível, feminino. A princípio era para ser um espetáculo de rua e ele acabou indo para dentro do teatro, né? Foi potente, foi emocionante. E depois disso veio a pandemia. E a pandemia, né, paradoxalmente, foi um momento bastante desafiador, né, em que a gente se viu sem poder aglomerar, porque a gente vive de aglomeração, né? Essa é a nossa profissão, esse é o nosso ofício, o contato com o público aqui, agora, olho no olho. E a gente se viu obrigado, primeiro aquele susto, aquele choque, e a gente se viu obrigado a se reinventar, né? No começo eu fiquei bastante abalada com o contexto, com a situação, mas aí depois eu comecei a me movimentar, então foi um período de muita transformação, de muito aprendizado e, por incrível que pareça, para mim foi de muito trabalho, né? Eu fiz bastante cursos e vivências e experiências online com pessoas do Brasil inteiro, principalmente relacionado a temáticas negras, afro-brasileiras, de danças negras, de movimento com o corpo, de narrativas negras, que é extremamente importante beber dessa fonte, que é o lugar que eu entendi que é do qual eu quero falar, né? E o espetáculo Macumba, uma gira sobre poder, foi esse ponto de virada, esta consciência que me trouxe esta nova percepção. Então fiz aulas, por exemplo, com o mestre Zebrinha, né, uma grande referência, o José Carlos Arandiba, uma grande referência em danças afros no Brasil, Vânia de Oliveira, né, o curso Transversalidade, que foi Ibaciledo do Nidio, né, que trabalha com danças rituais, que parte para além desse universo hegemônico e traz esses referenciais a partir das experiências da cultura iorubá, do candomblé, das culturas afro-brasileiras, e foi transformador, né? E neste curso você tinha aula com professores que são mestres tanto aqui no Brasil, como também de fora do Brasil, né? Professores da África, né? De referência na dança. Então foi extremamente transformador. Fui desafiada, né? Eu acho que todos nós, a começar a empreender os próprios projetos, porque geralmente eu não era proponente e sempre fui convidada a ingressar nas companhias, nos espetáculos. Então rodei algumas companhias aí da cidade de Curitiba. Então, na pandemia, eu me vi obrigada a aprender a escrever, a empreender, né? A assumir
a autoria dos meus projetos, do meu trabalho, a me posicionar do que eu quero dizer poeticamente, artisticamente nesse momento. E tive o meu primeiro solo aprovado no Respirarte da Funarte em 2020, um solo em vídeo chamado Sobre o que Ainda Preciso Dizer, que é a reflexão de uma mulher nesse processo criativo, presa dentro de casa, numa sala, e ela vai tendo reflexões sobre ela, sobre a vida, e ela vai desenvolvendo essa cena. Então, fiquei muito feliz porque foi o primeiro projeto que eu ousei escrever e já tive aprovação. Então, isso me deu gás. Antes disso também, com os Cidades Invisíveis, a gente passou também num edital da Fundação Cultural com os solos do próprio espetáculo. Teve 2 cenas minhas, né? Da primeira vez que eu levei para conhecer o mar, e uma outra cena que se chama A Cidade de Flávia. Nós participamos também de um festival de teatro online, o Profest Teatro. É o 6º Festival Nacional de Teatro de Congonhas. O nosso espetáculo concorreu à categoria de melhor espetáculo, ganhou a categoria de melhor texto, e eu ganhei a categoria de melhor atriz dentro desse festival, que foi totalmente online, em virtude do cenário de pandemia. Depois disso, Laremi e Priscila Pontes, 2 artistas da dança aqui, né? Do projeto Pontes Móveis em Travessias Afrocontemporâneas, que trabalham com danças negras afro-referenciadas, desenvolve pedagogias dentro desse pensar das danças negras aqui na cidade. Nós 3 fizemos um solo a partir de um texto da Conceição Evaristo, né, Olhos d'Água, e criamos a performance Toada, em que a gente traz referências também autobiográficas, e fizemos esse solo, não é um solo, né, porque somos nós 3, mas fizemos uma videodança com esse trabalho também dentro do cenário da pandemia, que foi aprovado também pelo edital da Fundação Cultural. No decorrer disso também, recentemente, eu fui aprovada num outro solo que eu produzi também nesse cenário de pandemia, chamada Nascente, o Canto das Águas que Ecoa em Mim, que na verdade ele é um apanhado de todas dessas vivências, dessas movências que me transformaram e que me instigaram e que me inspiraram dentro deste processo pandêmico. Então eu produzi esse solo com uma estética totalmente baseada nas culturas negras, na cultura do axé, na figura da presença das iabás, na figura de Oxum, que está para ser lançado aí em breve, em abril agora de 2022. Neste mesmo momento, fui convidada a ingressar na coletiva preta MUA de teatro. É uma coletiva de mulheres que decidiram se reunir para pensar poéticas, narrativas e dramaturgias aonde as nossas presenças elas possam ser protagonistas, né? Os nossos saberes. Aí passamos no edital de ações afirmativas, né, com este trabalho, e eu acabei assumindo a direção, né? Foi uma possibilidade muito legal que a gente encontrou de nos desafiar, porque o dinheiro não era muito. Então, cada uma se desafiou numa área. Eu acabei virando diretora, roteirista. Estamos produzindo esse trabalho, estamos acabando de gravar, tá belíssimo, que será também gravado em abril, ou seja, uma série de coisas foi uma série de coisas realizadas com muito movimento dentro desse cenário pandêmico, digamos assim, né? Trabalhei também na pandemia com o grupo Puto, no projeto Nossas Leituras, né? No canal Nossas Leituras, no YouTube, né? Então eu interpretei um texto de Nará de Souza que se chama A Estação,
que fala da história de uma princesa no Congo, que viveu em Piraquara, então a gente narra e conta essa história. E recentemente também eu fiz um novo trabalho com ele que se chama Vozes Delas, né, com um novo texto que foi lançado recentemente. Enfim, o cenário de pandemia, paradoxalmente, foi um lugar que me instigou a me reinventar, a expandir os horizontes. Fiz também um curso rápido de cinema, né, audiovisual, para entender essa linguagem, né, que realmente veio para ficar, né? Eu penso que é um divisor de águas, era algo que já estava em curso, mas que eu creio que a pandemia só potencializou e só acelerou, né, este processo. Então eu creio que nós artistas precisamos entender e dominar esta linguagem, entender como é que funciona, se propor a empreender as próprias coisas, os próprios projetos. E é isso que já estou fazendo, né? Com a pandemia aí ainda ela não acabou, mas a gente já é possível alguns encontros presenciais. Então a gente já está nesse movimento, né? Também produzimos uma websérie, né, em áudio, né, um podcast, né, que se chama Bife Pod Séries, em que a gente ia ocupar o Teatro Novelas Curitibanas, mas em virtude do cenário pandêmico, que não era possível se reunir, foi adaptado para que ele virasse uma série de podcasts de sucesso, né? País do Futuro 2024, que está disponível em todas as principais plataformas digitais. Já estamos em processo de ensaio com um espetáculo, né, com um bife podséries chamado Selvageria, que já vamos começar, já estamos ensaiando, e semana que vem começam as gravações. E eu creio que é isso, assim, terminando o cenário pandêmico, o que eu vislumbro é me aprofundar cada vez mais em dramaturgia, na linguagem do cinema, na linguagem do audiovisual, na escrita de roteiro, na proposição de projetos, porque é isso, a gente precisa se mover, sobretudo, direcionado ao protagonismo negro, às culturas negras, às presenças negras, que muitas vezes são invisibilizadas, são subalternizadas ou sempre são retratadas a partir do universo da dor e do sofrimento. E eu penso que a gente, enquanto artista negro, tem a tarefa desse refazimento, desse imaginário, de mostrar que também somos potência, de que também somos beleza, que também podemos construir poéticas das mais variadas formas, que a gente pode inspirar as pessoas. Eu penso muito nisso, em inspirar. Eu tenho um filho de 9 anos de idade, eu penso, né, o que eu vou deixar para ele que ele se inspire, para que outras pessoas possam olhar aquilo e ver que é possível a gente narrar a própria história, que é possível a gente escrever, que é possível a gente acreditar que a gente pode ser o que a gente quiser ser. Então eu acho fundamental o que eu decidi fazer dentro do cenário local de Curitiba, né? É um microcosmos, mas que aos pouquinhos a gente vai sim plantando sementes e vai sim construindo outras possibilidades de existência, de se permitir sonhar, de se permitir ser e de poder fazer e empreender. É isso. Eu sou a Flávia Mirene Sabino, atriz. Amo muito o que eu faço. Não me imagino fazendo outra coisa. Sou muito grata a toda a travessia, a todos os profissionais, a todas as pessoas que me ensinam, me ensinaram pelo caminho. E eu tenho certeza que eu estou só começando.